E aí, meu nome é Anthony, eu tenho 29 anos, eu sou dono de um escritório de investimentos e a minha maior dificuldade aqui como empreendedor é encontrar clientes que realmente façam sentido com a filosofia do escritório e de investimentos. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu ando muito pensativo sobre como encontrar as pessoas certas que eu realmente possa ajudar e que realmente possam me ajudar a fazer o negócio rodar. Se você tem uma empresa também ou se você gosta de investimentos, acho que você vai entender o ponto desse vídeo. Então, só para te contextualizar, eu me chamo Anthony, eu sou dono da Resulta Capital e Wealth. A gente tem dois braços, um é consultoria de investimentos, o outro é educacional, cursos, carteiras recomendadas. E eu sou totalmente independente, então eu não trabalho para nenhum banco, nem gestora, nem corretora. Eu trabalho para os clientes, mas eu atendo através da XP, através do BTG, através da Avenue, Interactive Brokers, dentre outros. E esse canal aqui especificamente eu falo sobre um pouco da minha vida pessoal e um pouco mais sobre esses melindres aí dos serviços personalizados que é a consultoria. Bom, o meu negócio ele é muito enxuto e muito pequeno. Eu sou engenheiro por formação, mas agora eu trabalho especificamente com investimentos. Eu sou investidor profissional, analista certificado, enfim. E eu já trabalhei bastante com processos de gestão empresarial. Então, eu entendo que existem diversas questões operacionais da empresa, fiscais, contábeis, mas especificamente falando de investimentos, a minha maior dificuldade hoje é a questão do marketing para achar as pessoas certas. Você já entendeu que eu trabalho com investimentos e eu tenho 29 anos, então algumas coisas às vezes não fazem tanto sentido, né? Um cara de 45 ou 50 anos deixaria mais de 500 mil ou mais de 1 milhão de reais com o Anthony, ou confiaria nele? Claro, essas questões ali, elas podem ser respondidas com o passar do tempo, é uma questão de confiança, também de credibilidade, óbvio. Mas a minha maior dor hoje é que eu trabalho de uma forma que é muito mais inteligente versus os modelos atuais aqui do Brasil, e ela é muito mais focado para pessoas inteligentes. O que acontece? Aqui no Brasil, se fosse só para ganhar views, se fosse só para crescer canais do YouTube ou páginas do Instagram, eu sei claramente o que a gente poderia postar. Mas aí eu seria só mais um do mesmo, né? E é indiscutível que esses posts funcionam para achar clientes de um tipo específico, mas eu não trabalho com essas pessoas. Entenda que se você está atrás sempre da próxima oportunidade, da próxima ação, do próximo fundo imobiliário, você é o tipo de pessoa que eu não quero na minha empresa. E eu não quero como cliente, porque não faz sentido nenhum investir dessa forma, querendo sempre o próximo ativo, girando a carteira. Eu gosto de ter investimentos, segui-los por um longo período, de forma a ser inteligente, fazer alguns rebalanceamentos pontuais, ter um acompanhamento, mas não ficar girando a carteira. Outros tipos de investimento que as pessoas querem é aqueles que retornam percentuais possivelmente muito altos, aí você tem que correr muito risco. Eu até entendo que alguns investimentos podem ter ali esses retornos explosivos, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não vai conseguir aguentar essa volatilidade para tentar achar esses retornos e vai acabar mais machucando do que ajudando. Por fim, a minha maior dor é que eu trabalho de uma forma que aqui no Brasil ainda não é popular. Com certeza vai ser o modelo mais usado no Brasil, com certeza vão ser os ativos mais interessantes, inteligentes e amplamente adotados, mas isso não é agora em 2026. Talvez em 28, talvez em 2030. Eu uso muito gestão passiva indexada, eu não ganho comissão, eu tenho taxas fixas, eu tenho um combinado com os clientes, diferente do mercado atual, e principalmente eu trabalho com investidores que já são amadurecidos. E amadurecidos não quer dizer que eles sejam investidores experientes com 20, 30 anos de mercado. Óbvio que não. Se você tem 30 anos de mercado, você não precisa de mim. Você provavelmente é um ótimo investidor, talvez até melhor do que eu, mas você provavelmente, se já amadureceu, você sabe que o que você precisa fazer como investidor de sucesso é ganhar a sua fonte de renda ativa, que é um salário, que é o seu concurso público, que é o seu prolabore, se você é empresário como eu, e você vai fazendo esses aportes gradualmente em carteiras de investimento e um plano financeiro adequado à sua vida. Isso é o que um investidor aí, uma pessoa mais amadurecida nesse sentido, vai fazer. Isso vai dar um ótimo retorno aí no médio e longo prazo. Claro, todo mundo tem que cumprir a sua parte, mas a tendência é que as coisas deem certo e realmente valem muito a pena você investir. Só que a grande massa dos brasileiros, e eu acredito que isso pode ser também em qualquer mercado, né? Mas o pessoal é muito imaturo ainda em relação aos investimentos. As pessoas buscam ou fórmulas mágicas, que isso aqui todo mundo já está cansado de ouvir, ou elas buscam simplesmente os ativos para satisfazer o ego delas. E aí tem várias formas de você satisfazer o seu ego, sabendo ou não sabendo dos maiores riscos que você está correndo, né?
A primeira delas é ficar fazendo o chamado stock picking, que é escolher exatamente as ações certas. Afinal, você tem uma tese que você viu na internet ou que você criou da sua própria cabeça e você acha que isso vai te dar um retorno muito bom e muito considerável. Bom, o dinheiro é seu, mas eu vou te dar aqui o spoiler, né? Na grande maioria dos casos, isso não dá em nada, você acaba ficando na média ou até perdendo dela. A segunda forma de você massagear o seu ego é simplesmente comprando aquilo que te deixa confortável. E confortável eu não estou necessariamente falando no sentido de apenas renda fixa. Também tem isso, mas aí acho que não é nem questão de imaturidade, acho que é uma questão realmente de ser mais iniciante, são coisas totalmente diferentes. Não tem problema você ser iniciante, é normal. Mas a questão de você, por exemplo, focar exclusivamente em dividendos e renda passiva, mesmo que você não tenha ali um patrimônio relevante e use de verdade essa tal renda passiva ali no seu dia a dia. Quando as pessoas buscam muito dessas duas possibilidades, fica muito difícil de trabalhar com elas, porque elas sempre estão saindo do plano. Elas sempre estão buscando coisas que tendem a não ser tão interessantes para ela no médio e longo prazo. Ô Anthony, mas por que você acha que é tão difícil assim, né? Se o seu método fosse tão bom, você não acha que teria tanta gente procurando ou tanta gente interessada? E a resposta é não. O grande ponto é que existe um grande marketing, mas não só no marketing social. Eu digo, existem grandes gatilhos emocionais para você investir dessa forma, que é a forma imatura que eu te falei. E existem várias formas de você achar que a forma como eu estou falando é a errada. Só que é muito mais emocional do que propriamente dito comportamental. Por exemplo, quem faz stock picking e busca escolher exatamente os ativos certos é alguém que ativamente quer investir sozinho. Beleza. Mas quem busca aí algumas estratégias com dividendos, renda passiva recorrente, são pessoas que muitas vezes precisam de alguma ajuda. Só que elas estão sempre ali necessitando esse próximo estímulo do mês seguinte, do pagamento seguinte. E hoje, se você abrir praticamente qualquer vídeo do YouTube ou então um post do Instagram, eles estão focando praticamente que exclusivamente nessas duas coisas. E aí criou-se a cultura de fortalecer e incentivar a imaturidade de investimentos e financeira dos investidores. Então, eu não estou dizendo que você precisa ser cliente da Resulta Wealth. Claro que não. Você pode muitas vezes investir sozinho ou até procurar os meus concorrentes. Mas você, como investidor, se você já tem um patrimônio relevante, ou se você vai ter no futuro, você precisa amadurecer em relação aos seus investimentos e começar a tirar da sua cabeça algumas ideias que plantaram ali, que pegam muito no seu emocional e que vão atrasar anos e anos da sua aposentadoria. Fazer a escolha dos próprios ativos, ou então buscar somente dividendos, são as clássicas, tá? Isso é muito óbvio. Você fica ali focando em coisas que não te trazem um grande retorno, mas que na teoria é muito bonito. E na minha cabeça, eu tenho duas formas de resolver esse problema. É óbvio que eu estou dando aqui o resumo de como os investidores se comportam e dos problemas, tá? É muito mais profundo do que isso. Mas eu vejo aqui duas formas de resolver, enfim, essa imaturidade grande do mercado financeiro nacional. A primeira delas é ensinando e tentando ajudar aí as pessoas a terem o seu processo de amadurecimento. Ou seja, trabalhando aí com conteúdos educacionais que possam ajudar elas. E isso eu faço muito no canal da Resulta Capital, que é o nosso braço focado em educação financeira, cursos e carteiras recomendadas. Lembra, né? Não é mais do mesmo, tá? Não são cursos iguais os dos grandes nomes que você conhece. É outra coisa, é totalmente diferente. É uma visão totalmente diferente do que as pessoas conhecem de investimentos. Mas tudo bem. Afinal, se o mercado amadurece, eu consigo encontrar pessoas mais alinhadas com os meus valores, com a minha forma de pensar em relação a investimentos, e aí, quem sabe, dá negócio. Às vezes não dá, tá tudo certo. E isso está acontecendo. Eu já tenho o canal da Resulta Capital e essa parte educacional já faz aí 1 ano e meio mais ou menos, está indo muito bem, show. Mas ainda assim, na minha opinião, é muita pouca gente versus o mercado nacional em termos grandes. E tem um problema na parte 100% educacional de que a gente geralmente só atinge quem quer aprender e não quem necessariamente quer ajuda. Ou seja, muitas pessoas que precisam da ajuda e precisam amadurecer como investidores nunca vão chegar a procurar ou chegar a encontrar algum conteúdo meu ou dos meus concorrentes diretos, que são muito bons por sinal, para efetivamente assistir um conteúdo e amadurecer como investidores. E aí justamente vem a segunda parte aqui da minha estratégia, que é justamente esse canal. Existe um padrão das pessoas que eu provavelmente vou ter muito contato aí nos próximos meses. Então, a Resulta Wealth foi aberta agora faz 2, 3 semanas. A gente está abrindo as portas agora, é super recente. Mas eu entendo que eu vou atingir claramente um público amadurecido ou então que tem mente aberta suficiente.
E isso é muito comum, na grande maioria das vezes, em pessoas inteligentes. E pessoas inteligentes gostam de histórias relacionadas a negócios, vida real e principalmente conversas profundas. Toda vez que eu vejo um vídeo que é de alguém muito famoso e ele tem muitos estímulos na tela, eu fico pensando, esse vídeo não está atingindo as pessoas que eu quero atingir. E isso é uma baita reflexão, porque eu recebo toda semana contatos de, enfim, editores de vídeo e outros profissionais que eles falam para mim, Anthony, você precisa de mais edição nos vídeos, você precisa de mais elementos. Eu até entendo que pode ficar mais bonito o vídeo, ele pode melhorar muita coisa, tá? Eu sei disso, mas esse não é o meu problema hoje na empresa. Se eu fizer o que todos os outros estão fazendo, eu vou atrair o mesmo tipo de público e eu vou ter os mesmos problemas que eles têm. A diferença é que muitos desses outros escritórios não estão nem aí para os clientes e simplesmente querem vender produtos. E não é o meu caso, porque eu não trabalho como eles. Lembra? Eu sou independente, eu não tenho uma corretora que me manda enfiar produtos em cima dos clientes e foda-se eles. Eu tenho os meus clientes que me pagam um valor combinado, nada mais, nada menos do que isso, e eu me importo com essas pessoas. Só que essas pessoas só vão parar para assistir um conteúdo meu se for interessante o suficiente para elas e se de fato eu conseguir mostrar para elas que a forma como eu falo e como eu faço tende a ser melhor para elas. E se você tá até essa parte do vídeo, você provavelmente está pensando, pô, ou você está muito curioso para ver o que eu faço, ou você veio do outro canal, ou se você é uma pessoa que não me conhece, bom, prazer. Talvez você tenha um problema parecido com o meu na sua empresa. Mas eu acredito muito que a forma como eu realmente vou conseguir encontrar os clientes certos para consultoria, que não são as mesmas pessoas da educação lá da Resulta Capital, na Resulta Wealth são outras pessoas, é muito mais na base da conversa, mas não sobre investimentos, sobre outras coisas. Porque na grande maioria dos casos, os vídeos mais famosos que chegam no grande público são claramente ou propagandas, ou então posts patrocinados por grandes bancos e corretoras, tá? Isso é sério mesmo. Já recebi várias propostas lá no outro canal para fazer, e eu sempre fico pensando todo mundo que aceita, né? E o ponto desse vídeo é muito curioso porque a minha estratégia educacional lá no outro canal, ela funciona bem, só que eu preciso atingir pessoas diferentes. Então, se eu continuar fazendo aquilo que eu já estou fazendo, não vai fazer sentido nenhum. Eu vou continuar atraindo as mesmas pessoas, inclusive as mesmas pessoas mesmo, porque algumas delas gostam de mim e já estão aqui nesse canal. Obrigado pela sua inscrição e seu like, agradeço a parceria. Mas o que é mais interessante e o motivo pelo qual eu realmente quis gravar esse vídeo é que eu comecei a estudar um pouco mais de marketing digital de novo, eu já entendo bastante, mas sempre tem que estudar, né? E eu acabei mudando a minha cabeça, mudando de ideia. Por quê? Eu percebi que se eu continuasse fazendo as coisas somente focado no educacional, eu teria os mesmos resultados e eu passaria pelas mesmas coisas que aquele público está querendo, está pedindo. Tá tudo certo, eu tenho produtos para eles focados em educação. Mas aqui para consultoria, né, para Wealth, eu precisei mudar a minha cabeça e fazer coisas novas. Como, por exemplo, esse vídeo exatamente de agora, que eu tenho certeza que está atingindo pessoas que não estão focadas necessariamente em aprender sobre investimentos e ETFs, que é a galera do outro canal. E o ponto é exatamente esse, porque da mesma forma que eu mudei a minha cabeça, só que eu tive que passar por um processo de reflexão grande, eu faço essas coisas sozinho de forma bem feita. Não sei se todo mundo faz isso, acho que quase ninguém faz. Mas da mesma forma que eu tive que mudar minha cabeça, eu imagino que o processo de amadurecimento dos investidores é também um processo de mudar a cabeça. E aí talvez eu precise trazer mais exemplos práticos, só que não num tom de aula professoral, num tom muito mais de conversa e num tom muito mais divertido. Cara, quando eu vejo os vídeos ali enfim, dos investidores mais famosos aí, do YouTube e assim por diante, cara, é muito chato. Eu não tenho mais saco nenhum para ver isso. Parece que todos eles estão sempre fazendo algum tom de pânico, ou de medo, ou de desespero. Cara, é insuportável. Eu não aguento mais ver isso. E eu acredito que as pessoas precisam muito mais de alguém que aponte o caminho para elas, estenda a mão para ajudar, se quiser ser cliente, beleza? Mas que lembre elas de forma muito mais sensata que investir é simples, não precisa ser tão complicado, e que você, muitas vezes aí na sua profissão, sozinho, né, não vai conseguir vencer o mercado de forma absoluta. Na Resulta Capital e Wealth a gente usa muito o conceito de investir na média, e muita gente fala que investir na média é ruim, ou então se você for um empresário mediano, isso vai te tornar alguém ruim ou alguém medíocre. Mas na realidade, no mercado financeiro, investir na média é uma coisa muito boa, te torna alguém muito acima da maioria das pessoas. Acredite, a média dos resultados não quer dizer que é a média das pessoas. A gente costuma dizer que 90% das pessoas, ou seja, gestores profissionais, eles perdem para a média do mercado financeiro, para os resultados que o mercado gera.
Ou seja, investir na média não é necessariamente ruim. Mas é um processo longo, é um processo de desconstrução e é um processo de amadurecimento que imagino eu que pouca gente vai realmente passar por isso ainda esse ano, mas talvez você começou a passar agora. E que de alguma forma eu espero te ajudar com o seu amadurecimento como investidor, seja lá você virando cliente nosso ou não. Eu vou deixar recomendado aqui um vídeo que eu fiz, um pouco mais ainda sobre esses conteúdos que são produzidos na internet, para você ficar esperto e não cair nas pegadinhas. E muito obrigado pela sua inscrição, seu like, e lembre-se sempre que proteger seu patrimônio resulta wealth.